Vamos lá, alunos, continuando a nossa aula sobre a revolução, as revoluções inglesas e, nesse caso, na Revolução Puritana. Falei para vocês a respeito da burguesia, agora vamos falar o desenho da Inglaterra naquele momento, né? Por volta ali, um pouquinho antes de 1640, porque 1640 é quando ocorre a Revolução. No século XVI ali, aí voltamos um pouquinho no tempo e no espaço, no século XVI, o Henrique VIII, que foi rei da Inglaterra, Henrique VIII e a Elizabeth I, que também rainha da Inglaterra, eles eram da dinastia dos Tudor, eles fizeram a Inglaterra crescer muito economicamente. Só citando, que eu acho que em outros momentos eu devo ter falado para vocês, quando nós falamos de absolutismo, o Henrique VIII, ele foi um dos reis mais absolutistas da história. Henrique VIII, né? Ele é conhecido, Henrique VIII e as suas 6 esposas. Ele se casou 6 vezes, né? Fora, né, as amantes, as concubinas que ele tinha. Henrique VIII, dinastia Tudor. O Henrique VIII, ele se casou com Catarina de Aragão, que era uma princesa espanhola. Porém, posteriormente, ele se apaixona por uma mulher chamada Ana Bolena, que era uma mulher que frequentava as cortes. Não vou entrar em detalhes, né, do porquê que ela frequentava as cortes. Mas assistam o filme. Quer ver que filme, cara, que aparece esse tipo de coisa? Elizabeth I. Assistam um filme sobre a Elizabeth, que é bem legal e que dá para vocês saberem bastante dessas fofocas. Na realidade, Henrique VIII, ele tinha como amante a irmã de Ana Bolena, que era uma mulher que ele se apaixona posteriormente. Então, ele, casado com Catarina de Aragão, uma princesa espanhola, se apaixonou por Ana Bolena. E aí ele vai para cima da Ana Bolena, fala, olha, Ana Bolena, eu quero você, Ana Bolena. E ele vai para cima da Ana Bolena, só que a Ana Bolena pegou e falou, não, comigo é só casando. Não, Ana Bolena, não posso, já sou casado com Catarina de Aragão. Ana Bolena falou, não, só casando. Eu sei muito bem o que você fez com a minha irmã. Lembra, acabei de falar, a irmã de Ana Bolena era concubina de Henrique VIII. Por que concubina? Ela morava no Palácio Real e o Henrique VIII, né, vamos dizer, a visitava, né, frequentemente, mesmo ele sendo casado com Catarina de Aragão. Então Ana Bolena pegou e falou, não, só casando. Henrique VIII, então, ele falou, pô, mas não dá, só que Henrique VIII, ele ficou muito curioso por Ana Bolena. Henrique VIII, então, o que ele faz? Ele vai até o Papa e fala para o Papa, Papa, eu quero me divorciar de Catarina de Aragão. Eu quero me divorciar de Catarina de Aragão, porque se eu morrer, ela é uma princesa espanhola, e ela pode se apropriar do trono e unir Inglaterra à Espanha. Isso não pode acontecer. O Papa pegou e falou, sinto muito, você tinha que ter escolhido antes com quem você iria se casar, porque o que Deus une, o homem não separa. E o Papa não permitiu o divórcio entre Henrique VIII e Catarina de Aragão. Henrique VIII, então, possesso, enfurecido, Henrique VIII rompe com a Igreja Católica e cria o anglicanismo, uma nova religião. Dentro do anglicanismo, ele pegou e falou, olha, eu sou patriarca do anglicanismo, ou seja, quem manda nessa religião sou eu. Então, dentro do anglicanismo, pode-se ter o divórcio. E aí, ele se divorcia de Catarina de Aragão e se casa com Ana Bolena. Ele cria uma nova religião chamada então, o anglicanismo. Se separa, se divorcia de Catarina de Aragão e se casa com Ana Bolena. Só uma fofoquinha lá na frente, Ana Bolena vai ser acusada de adultério, ou seja, que ela acabou traindo Henrique VIII, e lá na frente, tá bom? E Ana Bolena acabou sendo presa, julgada e condenada à morte. Ela foi decapitada, perdeu a cabecinha. Henrique VIII, quando ele rompeu com a Igreja Católica e ele fundou uma nova religião, ele também serviu a interesses burgueses também. Por quê? Porque a partir do momento que ele, e não só burgueses, interesses do Estado, também interesses econômicos, porque a partir do momento que ele rompeu com a Igreja Católica, as terras da Igreja Católica dentro da Inglaterra foram apropriadas pelo Estado inglês. Ou seja, Henrique VIII mandou tomar as terras da Igreja Católica dentro de território inglês. Depois, o que o Henrique VIII fez? Ele vendeu essas terras, que era da Igreja Católica, ele vendeu aos burgueses, que os burgueses ali vão utilizar, né, vamos dizer assim, de uma maneira capitalista, inclusive. Então, Henrique VIII se apropriou das terras
da Igreja Católica, vendeu essas terras e com o dinheiro dessa venda ele sanou as dívidas do Estado. Olha que legal. Outra coisa que ele fez também é que quando a Igreja Católica estava dentro da Inglaterra, vamos dizer que os fiéis, o que faziam? Iam nas missas, nas cerimônias e davam a sua contribuição, o dízimo. Dava o dízimo. E o dízimo ia para onde? Ia para a sede da Igreja Católica, para Roma. A partir do momento que Henrique VIII ele rompe com a Igreja Católica e funda o anglicanismo, toda a contribuição dos fiéis à igreja, o dízimo e tudo mais, essa contribuição ficaria dentro de território inglês também. E ficaria para quem? Para o Estado inglês. Então Henrique VIII, eu só citei ali uma ação dele, mas Henrique VIII foi um dos principais, um dos reis mais importantes que a Inglaterra teve, e acabou fazendo com que houvesse o crescimento da Inglaterra. Henrique VIII era da dinastia dos Tudor. Quando ele morre, quem assume o governo inglês foi a filha dele com Catarina de Aragão, Dona Maria I. Só que a Dona Maria I, acometida por uma doença, ela acaba morrendo, né? Assim, ela ficou pouco tempo no trono. Quem vai assumir o trono, então, vai ser Elizabeth I, também dinastia Tudor, filha de Henrique VIII, com Ana Bolena. Elizabeth I, ela foi vamos dizer assim, uma rainha muito importante para a Inglaterra. Ela acabou transformando a Inglaterra numa grande potência. A Elizabeth I, ela se designava, ela se nomeava a Rainha Virgem. Ela nunca se casou e ela não teve filhos. Por causa disso, quando ela morre, a dinastia Tudor acaba, porque ela não deixa herdeiros. Elizabeth I, né? A Elizabeth I, por exemplo, ela teve, logo no início do governo dela, fizeram um conluio que era para tentar assassiná-la. Só que o conselheiro de Elizabeth I descobriu e falou para Elizabeth, falou, rainha, tem um grupo de pessoas que querem assassiná-la. Então é melhor que a senhora haja de uma maneira muito enérgica sobre essa ação para evitar qualquer outro tipo de atentado contra a vida de Vossa Excelência. Elizabeth I, então, quer saber quem eram as pessoas que faziam parte daquele conluio, daquela tentativa de assassinato a ela, e ela descobre que entre as pessoas que estão nesse grupo que queria tentar assassiná-la, estava um ex-namorado dela. Um namoradinho que ela teve antes de se tornar rainha. Então, ela falou, pode matar todos os envolvidos com essa tentativa de assassinato à minha pessoa, menos aquele que eu namorei. Esse é para deixar vivo. Todo mundo pensa, porque ela amava ele. Não, na realidade ela deixou ele vivo e ela pegou e falou, eu quero deixar ele vivo e eu quero que ele frequente as cortes, para sempre que eu olhar para o rosto dele, eu saber que vamos dizer assim, o perigo pode estar de onde eu menos espero, nas pessoas que por vezes eu mais confio. E realmente isso aconteceu, ela mandou matar todas as pessoas envolvidas, menos esse ex-namoradinho dela. Elizabeth I, a partir daquele momento, ela se designa a Rainha Virgem, ela não se casa, ela vai utilizar roupas sempre claras, branco, rosa, ela usa uma maquiagem muito forte, clara também, branca, para dar ideia, aquela coisa de imaculado, né, assim. Ela jogava com o sexo também. O rei da Espanha queria de qualquer jeito se casar com ela, porque assim se formaria uma grande potência. A Espanha, que era a maior potência da época, se unindo à Inglaterra, iria ser formada uma grande potência, mas ela se recusou. Por causa disso, e obviamente por causa de outras questões também, ligadas à economia e tudo mais, o rei espanhol decretou guerra contra a Inglaterra. Essa guerra foi muito complicada, por quê? Porque a Espanha era superior à Inglaterra. A Espanha tinha o que nós chamamos de invencível armada, que era uma frota de navios muito grande, muito superior à frota de navios dos ingleses. Só que a Elizabeth I foi muito esperta. Elizabeth I, o que ela fez? Ela, vamos dizer assim, apoiou os piratas que na época dominavam praticamente o Oceano Atlântico. Tinha muita pirataria naquela época. E ela pegou e falou, olha, piratas, se você saquear determinada localidade, você tem guarida aqui na Inglaterra. Você pode aportar o seu navio aqui, desde que você apoie o governo inglês contra os espanhóis. E é óbvio,
Os piratas, eles saqueavam determinadas embarcações no Oceano Atlântico e quando eles conseguiam lá esses despojos, né, assim, essa riqueza que eles acabavam saqueando ali de determinadas embarcações, eles não tinham aonde levar isso, eles tinham que levar de forma, vamos dizer assim, escondida. A partir do momento que a Inglaterra apoia os piratas, eles poderiam despejar todo, vamos dizer assim, né, o resultado do seu trabalho, entre aspas, ali, dos seus roubos na Inglaterra. A Inglaterra, além de conseguir toda essa riqueza e usufruir disso, ela consegue também o apoio dos piratas, que na Inglaterra eram chamados de corsários por causa disso, não piratas, corsários. Com a ajuda dos piratas, a Inglaterra vence a Espanha e a Inglaterra ganha, vamos dizer assim, um patamar maior de potência. Então, Elizabeth I também foi fundamental para o desenvolvimento econômico da Inglaterra. Então, você tem no século XVII, né, no século XVI, desculpe, Henrique VIII, Elizabeth I, eles fizeram a Inglaterra crescer muito economicamente. Por várias ações. Eu citei só uma ação de cada um para vocês verem que realmente eles foram importantes. Mas dentro dessa, vamos mostrar o desenho, né? Estou mostrando o desenho para vocês do porquê dessa revolução puritana, né? Eliminaram os poderes também da aristocracia feudal e consolidaram a igreja anglicana. Dentro dessa revolução puritana vai se eliminar os poderes da aristocracia feudal. Você tinha anterior à Revolução Puritana, existia uma aristocracia, uma nobreza feudal, que era aqueles que tinham a terra, que mandavam e desmandavam, que tinha lá, né, os servos a seus pés ali. Com a Revolução Puritana, a burguesia vai acabar com isso, vai destruir essa aristocracia feudal. E vão consolidar a igreja anglicana dentro da Inglaterra. Vão consolidar a igreja ali. Socialmente, a Inglaterra ela estava dividida nesse período anterior à Revolução Puritana. Você tinha a burguesia, que era, né, a classe de comerciantes que eu já falei para vocês. A gentry, o que era? Uma nobreza progressista, que estava do lado da burguesia. Compactuava com a burguesia e com os interesses burgueses ali. A gentry também, assim como a burguesia, eles exploravam as terras. Então, socialmente, a Inglaterra estava dividida. Estava dividida em a burguesia e a gentry, que era uma nobreza progressista, que exploravam as terras. Qual mais divisões que existiam lá? A antiga nobreza feudal tentava manter o seu status de camada dominante. Por quê? A nobreza feudal, antes dessa Revolução Puritana, vamos dizer que ela mamava nas tetas do governo. Ela usufruía de benesses que o governo, né, o rei, acabava lhe proporcionando. Além de explorar também as terras. Explorar como que se diz ali? Explorar as terras e explorar também a mão de obra dos servos ali. Então, essa antiga, né, essa nobreza, essa aristocracia feudal, ela tentava manter o seu status, que ela era a camada dominante, ela mandava e desmandava. Havia também os yeomen, que eram pequenos camponeses, que eles produziam com os recursos próprios ali. Você tinha pequenos camponeses que, obviamente, eles não compactuavam com essa nobreza feudal, eles estavam mais para o lado, vamos dizer ali, da burguesia e até mesmo da gentry, né? Os yeomen, então, eram pequenos camponeses que eles produziam com recursos próprios. Assim, pequenos camponeses com a sua propriedade, pequena propriedade. E haviam ainda grupos sociais insatisfeitos. Você tinha muitos grupos que estavam insatisfeitos, mas dois se destacavam muito, que eram os niveladores, que eram chamados levelers, e os cavadores, que eram chamados diggers. Esses dois grupos eles estavam insatisfeitos e eles queriam, vamos dizer assim, mudar a condição social que se apresentava naquele momento na Inglaterra. No outro bloco a gente fala um pouquinho mais desse aspecto especificamente e a gente chega na Revolução Puritana propriamente dita. Até outro bloco.